Bom dia, eu sou a pedagoga Cristiane, sou pedagoga do ensino médio, estou fazendo a formação para o estágio probatório, eu estou fazendo um acompanhamento aqui com a professora Solange Massari, ela é professora do primeiro ano aqui na nossa escola, e nós vamos acompanhar algumas questões aqui, professora, em relação ao uso da plataforma Redação Paraná, tá? Daí vou mostrar alguns dados para você, tá? Aí eu fiz uma análise aqui do BI, que é a análise que eu faço semanalmente, né? Sim. E aí eu tive observando que em algumas semanas nós estávamos com engajamento positivo dos alunos, e agora nessa última semana na última semana, que foi a 37, a turma do primeiro ano demonstrou um ponto de atenção. Eu vi que o engajamento deles aqui em relação ao uso da redação Paraná deu uma caidinha. Daí eu chamei você para conversar em relação a isso. Alguma coisa que aconteceu? Você está usando esse recurso em todas as aulas, são 5 aulas semanais, né, que você tem, e você acha, o que você acha que aconteceu essa queda deles? Então, essa semana que passou, pode ser que tenha acontecido essa queda por questão de que nós estamos trabalhando, né, o texto dissertativo argumentativo com eles, e eles, o primeiro ano, eles têm uma certa dificuldade ainda com esse texto. Então, para ser concluída e para ficar o PI verdinho, eu preciso concluir, eu preciso corrigir as redações, né? É um texto mais os alunos, mais então eu pedi reescrita dessas redações, acabou que ficando no vermelho por conta disso. Eles fizeram, eu corrigi, mas pedi reescrita, porque é um texto dissertativo argumentativo e ele precisa ser, né, precisa ser um texto bem elaborado, bem elaborado. E assim, em relação ao acesso, eles conseguem, todos conseguem acessar, todos conseguem. Não tem os alunos especiais, nós temos novos alunos que foram matriculados, eles estão conseguindo ter esse acesso. Eles conseguem ter um acesso da plataforma, não é difícil de utilizar, eles conseguem utilizar ela, porém, atenção maior voltada ao gênero textual mesmo, a escrita, né, dos alunos aí, que eles têm essa certa dificuldade na escrita. Então, redação e leitura, eu volto, mais vezes eu peço a reescrita do texto, onde acontece, às vezes, da semana ali, não ficar no verdinho, dependendo do gênero textual, que exige mais dos alunos. Mas eles conseguem participar, sim, os alunos. E esse gênero é o gênero que tem que ser trabalhado nesse trimestre, no caso, tem mais algum outro gênero para ser trabalhado agora nesse trimestre? Sim, tem. Nós trabalhamos carta aberta, e agora nesse trimestre nós estamos aí encerrando agora, né, o gênero textual e dissertativo argumentativo para a gente iniciar o próximo, né? Assim. E o tempo em sala de aula que você está usando, como que está? Você está administrando esse tempo de uso? Porque o texto dissertativo é um pouco mais longo, né? Nós temos o nosso cronograma, que é 1 hora a aula, está sendo suficiente? Como que está? Então, isso daí que deve um pouquinho, né? O tempo acaba que, dependendo do gênero textual, nós precisamos de um tempo maior ali na plataforma, dependendo também da dificuldade da turma, né? Como esse primeiro ano apresenta essa certa dificuldade, nós trabalhamos ali na sala, como escreve esse texto, mas depois eles têm que responder essa escrita para mim na plataforma Redação e Leitura. Então, quando isso não é correspondido na primeira escrita deles, vai para a reescrita, é onde acontece esse porém. Então, o tempo, às vezes, seja um probleminha aí para... Talvez seja isso, então, que a professora viu, que esteja afetando, porque nós vimos que, anteriormente, o nível de engajamento deles estavam
melhores, né? A gente percebe que eles tinham usado mais aqui na semana 35. Eu observei que teve um agendamento positivo, assim, e de repente eles deram uma caída muito grande, aí foi esse o motivo da minha preocupação. O que aconteceu, né? Se foi um gênero, né? Porque, assim, a ferramenta, ela veio para facilitar a aprendizagem deles, né? Então, junto com o planejamento, a professora insere nas suas aulas, e aí eles vão treinando, vão se aperfeiçoando na escrita, na questão ortográfica, no encadeamento do gênero textual, conhece a estrutura. Então, a minha preocupação, então, assim, esse gênero, então, ele tem a necessidade de atribuir mais redações em relação a ele, né? Daí eu acredito que seja uma forma de melhorar a recomposição dessa aprendizagem, que então é um ponto de atenção que a gente percebeu que eles estão com dificuldade. Então, se eles estão com dificuldade, nós não podemos ir para outro gênero, nós temos que insistir nesse até eles se apropriarem dessa escrita, né? E, assim, eles têm essa consciência da dificuldade deles, que eles vão melhor em um gênero, em outro, esse tempo que eles levam para concluir uma escrita, ou é só a professora que tem visto isso na correção, tem passado para eles? Sim. Eu mostro para eles onde estão os erros, né? Onde eles estão errando ali. E agora parece que mais no final do ano eles estão conseguindo entender a estrutura do texto, mas ainda tem a dificuldade ali em fazer a tese e os argumentos ali para sustentar a tese. Então, eu acho que eles têm que ter essa visão dos argumentos para sustentar a tese deles, né? Para eles chegar lá no terceiro ano desenvolvendo bem esse gênero aí. Então, eu deixo claro, sim. Deixa. E você, assim, tem alguma situação que eu possa estar te ajudando, de repente, uma conversa com a turma, uma conversa individual com alguns alunos que são ponto de atenção? Você prefere que eu faça uma observação na sala ou no laboratório, para que eu possa ver, assim, em loco o que está acontecendo? Sim, pode ser, né? Eu anotei aqui os pontos que você me passou, né? Assim, é interessante isso que a professora está fazendo, em deixar claro com eles o que eles estão encontrando dificuldade. É uma forma de um feedback com eles, né? Você apresenta o gênero, explica, faz a correção, devolve o texto, conversa com o aluno. Então, isso é bacana, assim, eu achei muito interessante no seu trabalho. E, assim, então, o que eu posso fazer? Nós temos um cronograma de uso do laboratório, nós podemos, aí você pode elencar aí em que aulas você gostaria que aumentasse o tempo. Como nós temos 50 minutos, né, para a professora, a gente pode estar, no caso, aumentando, colocando 1h20, você pode aí passar qual dia da semana e, de acordo com a necessidade do gênero, a gente aumenta. Sim. E aí nós podemos marcar uma observação de sala de aula, o seu dia com o primeiro ano, no laboratório ficou na quarta-feira, né? Então, na quarta-feira, eu consigo colocar 2 aulas, porque nós temos o estágio não vai usar. Sim. Então, nós podemos colocar aí 2 aulas, e eu faço observação de uma aula com você, para ver como que vai estar o desenvolvimento deles, e tem algum ponto que você queira que eu observe em relação à disciplina, à escrita, ao tempo, tem algo nesse sentido? Pode, acredito que a parte da escrita mesmo, né? Da escrita. Eu não acredito que eles são alunos que
E eles leitura, eu perguntam, acredito que quando eles- eles estão escrevendo, eles chamam lá no computador deles, olha, eu não entendi isso aqui do gênero, como que eu escrevo tal Sim, coisa. é por isso que um dos motivos que eu observei que eles estão esbarrando aí na dificuldade da escrita do gênero, para levantar os argumentos que defendem a tese deles. Sim, Eles sim. ainda não estão conseguindo fazer isso. Então, eles me chamam, eles perguntam, principalmente os alunos aí que nós temos, né? Os especiais, né? Exige mais tempo ali de mim nessa deles ali, né? Nessa produção. Então, é interessante observar a escrita deles. A escrita, eu acredito que está envolvendo aí leitura, né? Eles A leitura são uma também. geração que não estão lendo. Então, como eles não estão lendo muito, afeta na hora da escrita, os argumentos. Então, eu acredito que tem que ser bem trabalhado aí. Então, juntamente com no caso da redação, eu sugiro de repente, aí um texto de apoio antes em sala, trabalhar um texto de apoio argumentativo, explicando a estrutura desse gênero, para depois eles irem para o laboratório. Então, mas isso eu não faço com eles na sala. Uhum. Mas a hora que você está explicando, parece ali que está tudo ok, né? Eles conseguem entender o texto. Sim. A dificuldade